Olá, queridos. Nesse dia de Sexta-feira Santa, esse dia que lembramos que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos os que nele creem tenham vida, não pereçam eternamente. Nesse dia que gostaríamos de estar em culto, no templo, em comunhão com outras pessoas, buscando a Deus, mas que por causa dessa situação de pandemia, dessa Covid, não tem sido possível. Por isso, então, nós queremos trazer a você uma mensagem, uma palavra de Deus para esse dia, para que você possa meditar sobre aquilo que o Senhor tem mostrado, sobre aquilo que o Senhor tem desejado para a nossa vida na sua presença e também neste mundo onde nós estamos inseridos a partir da fé que nós recebemos como presente. Eu quero desejar que a bênção de Deus esteja sobre cada um de vocês que estão escutando neste momento, esteja também sobre a casa de vocês, esteja sobre a família de vocês, esteja sobre tudo aquilo que nós estamos passando, para que mesmo no meio de tanta tristeza, tantas perdas, tantas pessoas que estão morrendo por causa desse vírus, que a gente possa sempre lembrar que Jesus continua conosco, Ele é a nossa luz e é a nossa salvação. Por isso que a bênção de Deus, desde já, esteja sobre todos vocês. Eu convido para uma palavra de oração. Deus amado, muito obrigado por esse dia tão especial. O dia que nós lembramos que o Senhor veio a nós, isso já aconteceu. O Senhor deu a vida por nós, se entregando à morte, se entregando à cruz. E com isso, Senhor, nós ganhamos a oportunidade do perdão dos nossos pecados, a oportunidade da reconciliação com Deus, a oportunidade de nos voltarmos, em definitivo, para Deus, a fim de ganharmos aquilo que Ele mais deseja para nós, que é a sua presença eterna. Por isso nós queremos, Senhor, te agradecer primeiramente por tua atitude de amor, por tua prova de amor, e queremos também confiar, Senhor, que esse dia ele possa ser um marco na nossa vida para que nós possamos continuar te buscando cada vez mais, fazendo de ti aquele que é o bem mais importante da nossa vida. Aquele que veio para ser o caminho, a verdade e a vida. O único que nos pode levar a Deus e, consequentemente, a salvação eterna. Vem, Senhor, e abençoa também essa palavra que nós queremos refletir nesse instante. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra que quero trazer a vocês é a palavra que nós encontramos no livro de Hebreus, o capítulo 10, os versículos 16 até 25. Hebreus, capítulo 10, os versículos 16 a 25. Nesta palavra, nós somos lembrados da aliança que Deus prometeu fazer conosco. Diz a palavra: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E ainda acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não mais há necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, diz a palavra, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim,
Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E a palavra conclui no verso 25, não deixemos de congregar, de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Hebreus, capítulo 10, versículos 16 até 25. Nesta palavra, amados, nós somos lembrados pelo autor de Hebreus de alguns aspectos importantes, necessários para a nossa vida. O primeiro deles é que ele nos lembra sobre a nova aliança estabelecida por Deus. A mesma aliança, aliás, estabelecida ao povo de Israel, lá no Antigo Testamento, através do profeta Jeremias, no capítulo 31, quando Deus prometeu restauração ao seu povo após o exílio a que eles estavam acometidos. Através do profeta Jeremias, Deus lembrou ao seu povo que a dureza dos seus corações, a rebeldia cometida e o afastamento da sua presença foram responsáveis pela ira que permitiu que ficassem escravos e debaixo do jugo de um outro povo e uma outra autoridade. Mas, graças a Deus, isso não foi para sempre. Deus prometeu um novo acordo, um novo pacto com o seu povo, gravando a sua lei agora nos seus corações. Ele diz: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está garantindo o seu perdão. Deus está garantindo a sua graça, a sua misericórdia, sem mais a necessidade de sacrifício algum pelo pecado cometido. O sangue derramado por Jesus, uma vez por todas, abriu caminho e rasgou o véu entre nós e Deus. Essa é a grande notícia. Esse é o grande fato dos tempos em que nós vivemos. Não estamos mais longe do Senhor, não estamos mais com medo de Deus. Nós estamos próximos, nós estamos confiantes na sua graça, na sua misericórdia. Por quê? Porque Ele nos agracia por Jesus Cristo, que pagou o mais alto preço para que tivéssemos o perdão sobre os nossos pecados, sobre as nossas faltas, sobre os nossos erros. O segundo aspecto, por Jesus, os nossos pecados e iniquidades não mais serão lembrados. Não mais. Por quê? Porque eles estarão no esquecimento de Deus.
por tudo aquilo que o seu Filho, o nosso Senhor, o nosso Salvador, fez por nós. Pois Jesus se tornou o verdadeiro e definitivo sacrifício pelo pecado que nós cometemos. Por ele, nós ganhamos a liberdade e o privilégio de nos aproximar de Deus a partir de um coração sincero e da plena convicção da nossa fé. Firmados na esperança que nós professamos, essa esperança que nós aprendemos, essa esperança que nós temos sempre viva no nosso coração, sabendo, tendo convicção, tendo certeza que aquele que prometeu é fiel. Ou seja, Deus nos dá a garantia do seu caráter, Deus nos dá a garantia da sua palavra, Deus nos dá a garantia da sua promessa. Por isso, nós entramos num outro aspecto, o aspecto que nos lembra que agora que temos essa grande oportunidade conquistada por meio de Cristo Jesus, a quem nós devemos toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, toda a nossa adoração, nós somos desafiados a nos considerar uns aos outros e nos incentivar ao amor e às boas obras, obras que agradam a Deus, obras de bom testemunho diante de Deus e das pessoas, e não deixarmos de nos reunir como igreja, como alguns, infelizmente, estão fazendo. Diz o autor de Hebreus aqui nessa nossa palavra, nesse nosso texto. Antes, nós devemos nos encorajar mutuamente um ao outro, especialmente quando nós vemos que o dia do Senhor, o dia em que se cumprirá a sua promessa, ele se aproxima. E a gente sabe que isso está acontecendo, que os fatos estão se revelando, que os acontecimentos estão se concretizando, e esse dia, ele vai se cumprir em conformidade com aquilo que o Senhor tem afirmado a nós. Ou seja, meus amados, nós temos uma palavra que lembra a promessa de Deus no passado, a promessa de Deus que vale para o presente que nós vivemos, e a promessa de Deus que estabelece responsabilidade individual e mútua, coletiva, quanto ao futuro como cristãos que nós somos e como igreja que nós também somos na presença de Deus. Tudo isso que se cumpriu em Jesus. Essa pessoa que nós temos como a importante deste momento, a importante da nossa vida, porque com a sua entrega, com a sua vida dada em nosso favor, em resgate aos nossos pecados, nós tivemos o pagamento da nossa dívida. Nós tivemos o pagamento pelo nosso resgate, o pagamento que nos tirou das trevas e nos levou para a luz. As trevas do pecado, da condenação eterna, para a luz do perdão, a luz da salvação. Por isso, meus amados, essa palavra, ela quer nos ajudar. Ela quer nos incentivar, ela quer ser para nós um grande desafio. Primeiro, para reconhecer que graças a Jesus, hoje podemos entrar confiantes na presença do Pai. Hoje nós temos livre acesso. Não porque nós fazemos por merecer, mas porque Jesus tornou isso possível para nós. Porque Jesus assumiu o peso, a consequência do nosso pecado e nos libertou disso que nos afastava, que nos colocava diante da ira de Deus. Não precisamos mais de intervenção de mais nada. Nada mais. Somente Jesus. Somente Ele que é esse caminho, que é essa possibilidade concreta o tempo todo. E que
permite que as coisas de Deus, que a presença de Deus, que o amor de Deus chegue a nós pela sua graça e também pela fé que nós ganhamos e nós podemos depositar na presença do Senhor. Por isso, meus amados, nós devemos olhar essa palavra como uma palavra que nos ajuda também a lembrar que assim como Jesus lembrou aos seus discípulos, hoje nós precisamos continuar firmes na presença do Pai, firmes na busca e na prática da sua palavra. Não importa as circunstâncias que estão ao nosso redor, não importa os problemas que nós tenhamos enfrentado até aqui, o que nós estamos enfrentando, não importa nem mesmo essa Covid, essa pandemia, nós precisamos continuar firmados no Senhor, nós precisamos continuar buscando a presença do Pai, nós precisamos continuar buscando praticar a palavra de Deus, para que essa palavra tanto seja importante para a nossa vida, como ela possa ser também útil para a vida dos outros, para a salvação acontecida ou a acontecer na vida daqueles que estão ao nosso redor. No devocionário Gotas de Orvalho, é um pequeno devocionário que eu gosto muito de ler durante os dias de cada mês, durante o ano. Dessa semana dizia assim: Deus nos guarde do sono da indiferença, do sono daqueles que não esperam pelo Senhor e não contam mais com a sua vinda. Essa palavra que é uma interpretação a partir do Evangelho de Mateus, o capítulo 25, os versos 7 até 10. Deus nos guarde, é um clamor, é um pedido, do sono da indiferença, do sono daqueles que não esperam pelo Senhor e não contam mais com a sua vinda. Infelizmente, amados, nós temos pessoas que desacreditam no Senhor, que não têm convicção na sua promessa, que não aceitam, que acham que isso é besteira, que acham que isso é loucura, que acham que isso é uma história inventada. Mas há aqueles, e tomara que você, assim como eu, estejamos nessa lista, que tem aguardado isso, porque sabem que aquilo que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Porque todas as promessas que o Senhor deu para o seu povo lá atrás, Ele cumpriu. Assim Ele vai continuar fazendo também na nossa vida, vai continuar fazendo também através da nossa vida, vai continuar fazendo também na nossa geração, vai continuar fazendo também na próxima geração. Por quê? Porque esta é a sua palavra, esta é a sua promessa. Por isso, eu creio que é uma boa forma de interpretarmos a palavra de Deus através de Hebreus 10, 16 a 25, quando nós pensamos assim, quando nós clamamos por isso. Quando nós lembramos que Jesus pagou um preço muito caro por nós. E isso deve nos lembrar permanentemente do cumprimento da sua promessa e de tudo aquilo que Ele tem colocado à disposição dos seus amados, à disposição dos seus queridos. Só assim, amados, nós manifestaremos que todo o seu sacrifício e obediência valeram a pena. Por que valeram a pena? Porque eu e você estamos levando a sério. Porque eu e você não estamos brincando com isso, porque eu e você estamos fazendo uso disso tanto para a nossa salvação, como também para a salvação das pessoas que sem Jesus vão ficar longe eternamente de Deus, no juízo que é o que Deus não quer para nós, porque Ele nos criou para estarmos na sua comunhão. Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde está escrito isso? Em João, Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16. Esta é a grande verdade, amados, de todos os tempos, e que mudou toda a nossa história.
A morte de Jesus não foi um espetáculo de alguém que queria se exibir. Jesus morreu para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente na cruz de Cristo há salvação. O caminho para o céu passa pela cruz. O sangue de Jesus derramado na cruz foi o preço que Deus pagou para a nossa salvação. Foi o preço pelo nosso resgate. Martim Lutero, reformador da igreja, homem que se deixou usar por Deus e foi usado por Deus, afirmou: tudo quanto está fora de Cristo, Cristo que foi para a cruz, só pode ser trevas, falsidade e morte. Tudo quanto está fora de Cristo, esse Cristo que foi para a cruz, só pode ser trevas, falsidade e morte. A cruz é poderosa e tem força de vitória. Nela temos salvação e vida. Quem na cruz permanecer terá a vida do Evangelho, a vida de Cristo neste mundo e a vida eterna. Paulo diz à igreja de Corinto: a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Deus diz: eu destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Por quê? Porque eu estou acima de tudo e acima de todos. Por isso, guardemos firme a fé. Valorizemos uns aos outros, não deixemos de congregar, de buscar ao Senhor. E assim Deus, com certeza, vai abençoar a nossa vida, vai caminhar conosco, porque nós vamos estar caminhando com Ele, vai estar à nossa frente, endireitando as nossas veredas, porque nós vamos desejar que isso esteja acontecendo. E mesmo que as circunstâncias ao nosso redor não estão sendo boas, não estejam sendo boas, a nossa vida vai estar marcada pela paz, porque esta paz é Jesus. Que Deus te abençoe com esta palavra e que esta palavra possa ser palavra de testemunho para as pessoas ao teu redor. Amém. Vamos orar? Deus amado, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, porque podemos, Senhor, ter a tua palavra para orientar a nossa vida. A tua palavra que vem, Senhor, para iluminar a nossa vida, os nossos caminhos, os nossos pés. A tua palavra que vem para ser direção para a nossa vida, não só enquanto nós estamos neste mundo, mas na perspectiva, Senhor, da salvação, da eternidade que o Senhor tem prometido a nós através de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nesse dia tão especial, o dia em que nós lembramos que Jesus deu a vida por nós, nós queremos declarar, Senhor, a nossa gratidão por Ele e queremos pedir que Ele venha a ser sempre aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E como hoje é Sexta-feira Santa, nós comunicamos que, ainda com o tempo, que amanhã em nossa comunidade, mais especialmente no salão da comunidade, nós vamos estar realizando mais uma vez o drive-thru da solidariedade. É um programa que a igreja já fez o ano passado, deu muito certo, está repetindo. Então vai ser nesse sábado, das 2h da tarde até as 5h da tarde, uma equipe de pessoas vai estar na frente do salão para receber aqueles que virão até nós para trazer as suas doações. Pode ser alimento não perecível, pode ser material de higiene, material de limpeza. Também estamos pedindo, essa vez, livros, especialmente na direção de homens. Por quê? Porque nós estamos olhando para uma instituição aqui em Camaquã, que atende homens. E nós, então, pensando na vida deles, uma vida também onde eles podem buscar a Deus,
ter conteúdo sobre Deus, então nós estamos querendo dar de presente para eles livros. Então, se você, porventura, tiver algo em casa, né, que sirva para os homens especialmente, pode trazer como doação, será muito bem-vindo. Se você, porventura, quiser fazer uma doação financeira para esse fim, também é possível. O trabalho é feito com muita responsabilidade, todo o valor que entra ou entrar vai ser usado para comprar, então, esses alimentos, ou quem sabe até algum medicamento, se alguma pessoa precisar. E você também pode trazer durante a semana na secretaria da igreja, ok? Sábado, das 2 da tarde até as 5 horas da tarde. Toda a ajuda sempre, sempre será bem-vinda. E que Deus abençoe você por esse gesto. Quero desejar a todos um abençoado dia de Sexta-feira Santa, onde quer que você esteja. Tchau. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus.